Olá, querido irmão, querida irmã. É uma alegria imensa ter você aqui comigo neste momento tão especial. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo envolvam o seu coração e encham a sua casa com a presença dele. Hoje, quero convidar você a se permitir viver alguns instantes de comunhão, reflexão e aprendizado da Palavra de Deus. A vida, com suas muitas demandas e desafios, tantas vezes nos pressiona de todos os lados. Mas é exatamente nessas horas que precisamos parar, respirar fundo e nos lembrar de que não estamos sozinhos. Há um Deus soberano, poderoso e fiel que continua cuidando de nós em cada detalhe, mesmo quando não percebemos. E é justamente para isso que estamos juntos aqui. Para nos alimentar espiritualmente, para fortalecer nossa fé e renovar as nossas esperanças. Quero que você se sinta acolhido, amado e valorizado, porque é assim que o nosso Pai Celestial olha para cada um de nós. Ele não nos vê apenas como seres humanos falhos, mas como filhos preciosos, por quem Ele deu o seu único Filho, Jesus, para nos resgatar. Então, querido irmão e querida irmã, abra o seu coração, deixe a mensagem de hoje tocar a sua alma e preparar o seu espírito para aquilo que Deus ainda tem a realizar em sua vida. E não se esqueça, se esta mensagem falar com você, se edificar o seu coração, eu convido você a se inscrever neste canal, deixar o seu like e também o seu comentário ao final, porque juntos nós podemos compartilhar esperança e espalhar a luz do Evangelho para muitas outras pessoas. Querido e amado irmão, querida e amada irmã, hoje Deus nos conduz a uma mensagem poderosa e cheia de esperança, baseada em uma promessa contida na Escritura Sagrada. A palavra que iremos refletir está escrita no livro do profeta Zacarias, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Porque eis que levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Este é um versículo que carrega em si a força da justiça divina. Muitas vezes, passamos por situações em que nos sentimos injustiçados, oprimidos, ou até mesmo usados por pessoas e circunstâncias que parecem tirar de nós a paz e a alegria. Mas aqui, o Senhor nos lembra de algo muito importante. Ele é o Deus dos exércitos. Ele é quem levanta a mão poderosa para agir em nosso favor. E quando Ele decide agir, ninguém pode impedir. Perceba que a mensagem não é apenas de consolo, mas de restauração. O texto diz que aqueles que serviram e foram humilhados, muitas vezes tratados como nada, verão a justiça de Deus se cumprir. Aqueles que os oprimiram acabarão se tornando presa, ou seja, perderão a posição de domínio. E o povo de Deus verá com os próprios olhos que não era em vão confiar no Senhor. Isso significa que a justiça de Deus não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade que começa a se manifestar já em nossa caminhada. Quando ouvimos a expressão Senhor dos Exércitos, precisamos lembrar que esse título revela um Deus guerreiro, soberano sobre as batalhas, que não abandona os seus filhos nas guerras da vida. Assim como Ele foi com Israel no Antigo Testamento, Ele continua sendo conosco hoje. Ainda que as lutas sejam intensas e que as dificuldades pareçam insuportáveis, há uma promessa. O Senhor levanta a sua mão sobre aqueles que tentam nos derrotar e mostra a sua glória na vida dos que nele confiam. Amado irmão, amada irmã, talvez você esteja vivendo um momento em que as forças parecem esgotadas. Talvez enfrente uma batalha no lar, no casamento, com os filhos, na vida profissional ou até mesmo dentro de si, em seu coração. Mas esta palavra de Zacarias, capítulo 2, versículo 9, vem como um bálsamo para nos lembrar de que não precisamos lutar sozinhos. Existe um exército celestial comandado pelo próprio Senhor que batalha em nosso favor. E quando Ele se levanta, é para nos dar vitória.
ainda que aos nossos olhos pareça impossível. E é por isso que esta reflexão é tão importante para a nossa tarde de hoje, porque muitas vezes deixamos que o desânimo ou a injustiça humana nos façam esquecer de quem é o nosso Deus. Mas Ele mesmo declara que levantará a mão, e quando o Altíssimo levanta a mão, é para mudar histórias, é para transformar derrotas em vitórias, é para mostrar ao mundo que somos filhos amados e que Ele zela por nós com amor eterno. Esta mensagem nos convida a renovar a fé, a descansar no cuidado divino e a confiar que o tempo de Deus é perfeito. Não se trata apenas de esperar um futuro melhor, mas de acreditar que, mesmo agora, Ele já está preparando algo maior do que podemos imaginar. Querido irmão, querida irmã, a palavra que encontramos em Zacarias, capítulo 2, versículo 9, é um verdadeiro retrato do agir de Deus em defesa do seu povo. O profeta nos revela uma cena de restauração e de vitória, onde o Senhor declara: porque eis que levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Esta declaração carrega 3 verdades espirituais muito profundas: a mão de Deus que se levanta, a mudança de posição entre oprimido e opressor e a confirmação da presença do Senhor como quem envia e garante a vitória. Quando a palavra fala sobre o Senhor levantar a mão, ela está usando uma imagem muito conhecida nas Escrituras para simbolizar autoridade, poder e ação. A mão de Deus representa o seu mover em favor do seu povo. Vemos isso em diversos momentos da Bíblia. No livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 16, Deus manda Moisés estender a mão sobre o mar para que as águas se abrissem e o povo passasse em segurança. Naquele momento, não era a força de Moisés que agia, mas a mão poderosa do Senhor se manifestando através dele. Da mesma forma, em Isaías capítulo 41, versículo 10, o Senhor nos conforta dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Veja que a mão de Deus sempre simboliza proteção, força e justiça. O segundo ponto é a mudança de posição. O texto diz que aqueles que antes serviam, que eram tratados como escravos, que viviam debaixo da opressão, agora verão seus opressores se tornarem presa. Isto nos mostra que Deus não ignora o sofrimento do seu povo. Assim como no Egito, quando os israelitas clamavam por causa da dura servidão, o Senhor ouviu o clamor deles e levantou Moisés para libertá-los. Também hoje, Ele escuta o clamor do seu povo. A justiça de Deus não falha. Pode até parecer que os ímpios prosperam por algum tempo, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. No Salmo 37, versículo 7, a palavra nos ensina: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. A Bíblia deixa claro que, no tempo certo, Deus reverterá situações, transformando vergonha em honra, escravidão em liberdade e derrota em vitória. O terceiro ponto desta passagem é a confirmação de que o Senhor dos Exércitos é quem envia e garante a vitória. A expressão "assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou" mostra que Deus não deixa dúvida sobre quem é o autor da obra. Ele age de maneira que todos possam reconhecer que é a sua mão e não a força humana que traz o livramento. Este reconhecimento é fundamental, porque nos ajuda a permanecer humildes e dependentes dele. Quantas vezes nós, em nossas batalhas diárias, tentamos resolver tudo com nossas próprias forças. Mas esta passagem nos ensina que a vitória vem quando o Senhor se levanta. Aplicando isso em nossa vida cotidiana, percebemos que todos nós enfrentamos momentos em que nos sentimos oprimidos. Pode ser no ambiente de trabalho,
onde às vezes somos tratados com injustiça. Pode ser em relacionamentos familiares, onde nos sentimos desvalorizados ou até feridos. Pode ser na luta contra tentações e pecados que parecem nos escravizar. Mas a promessa de Zacarias, capítulo 2, versículo 9, é que Deus não permitirá que essa condição seja definitiva. Ele se levanta em nosso favor, muda a situação e mostra a sua glória. Outro exemplo bíblico que reforça essa verdade está no livro de Daniel, capítulo 6, quando o profeta foi lançado na cova dos leões. Humanamente, não havia esperança. Ele estava à mercê de uma sentença injusta e de animais ferozes. Mas a mão do Senhor se levantou, e os leões não puderam tocá-lo. Aquele que parecia derrotado saiu vitorioso, e os próprios acusadores de Daniel acabaram sendo envergonhados. Isso é exatamente o que Zacarias nos mostra. Os que antes serviam e sofriam opressão são exaltados, enquanto os opressores caem. Meu irmão, minha irmã, essa passagem também fala diretamente ao nosso coração sobre a confiança. Muitas vezes queremos respostas imediatas, mas Deus trabalha no tempo certo. Ele não se atrasa e não falha. Enquanto esperamos, Ele nos convida a confiar e descansar. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 31, declara: Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta é a síntese da mensagem de Zacarias. Não importa quem se levante contra nós, se o Senhor é quem levanta a sua mão, nenhum inimigo pode prevalecer. Portanto, ao meditarmos nesta palavra, precisamos nos lembrar de que nossa fé não deve estar nas circunstâncias, nem no poder humano, mas na fidelidade do Senhor dos Exércitos. Ele é quem luta por nós, quem transforma realidades e quem garante que no final o seu povo será vitorioso. Querido irmão, querida irmã, chegamos ao momento em que precisamos refletir profundamente sobre a grandiosidade da promessa que o Senhor nos entrega através da palavra de Zacarias, capítulo 2, versículo 9. Essa passagem não é apenas um registro histórico de um povo que foi restaurado, mas é também uma mensagem viva, atual e profética para mim e para você. O Senhor dos Exércitos é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele continua agindo em favor daqueles que confiam nele. Pense comigo, quantas vezes você já enfrentou momentos em que se sentiu humilhado, esquecido ou até mesmo vencido pelas circunstâncias? Quantas vezes as lutas da vida tentaram roubar a sua fé e você pensou em desistir? Mas mesmo quando tudo parecia perdido, o Senhor se manifestou, abriu uma porta, enviou ajuda inesperada ou simplesmente fortaleceu o seu coração para permanecer firme. Isso é a mão de Deus se levantando em sua vida. A justiça do Senhor não se limita a corrigir situações externas, ela também alcança o nosso interior. Muitas vezes, a maior opressão que enfrentamos não vem de pessoas, mas de pensamentos negativos, de culpas, de feridas emocionais ou de medos que paralisam. A palavra de hoje nos lembra que o Senhor também se levanta contra esses inimigos internos, trazendo cura, libertação e paz. Ele nos convida a lançar sobre ele toda a ansiedade, toda a dor e toda a preocupação, porque Ele cuida de nós. Quando olhamos para a trajetória do povo de Israel, vemos que em muitos momentos eles se sentiram pequenos diante dos inimigos. Mas sempre que clamaram, o Senhor se levantou como guerreiro. No livro de Josué, capítulo 10, versículo 12 ao 14, vemos o Senhor ouvindo a voz de Josué e fazendo o sol parar no céu para garantir a vitória do seu povo. Isso nos mostra que, quando confiamos em Deus, Ele é capaz de mover céus e terra para que a sua promessa se cumpra. Querido irmão, querida irmã, talvez hoje você esteja precisando que o Senhor faça algo extraordinário em sua vida. Talvez seja a restauração de um casamento, a cura de uma enfermidade, a libertação de um vício,
ou até mesmo a provisão em meio a uma crise financeira. Saiba que o Senhor dos Exércitos ainda se levanta em favor do seu povo. Ele continua sendo o Deus que faz o impossível, o Deus que transforma derrotas em vitórias e lágrimas em testemunhos. É importante destacar que quando o Senhor age, Ele não apenas nos livra do inimigo, mas também mostra ao mundo que Ele é Deus. A palavra de Zacarias, capítulo 2, versículo 9, deixa isso muito claro. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. O agir de Deus em sua vida não será apenas para o seu benefício, mas também para que outros reconheçam a grandeza do Senhor. O seu testemunho será usado como instrumento de fé para muitos. E é isso que precisamos guardar no coração hoje. Deus não se esqueceu de você. Ele está agindo, mesmo quando seus olhos não percebem. Ele está trabalhando nos bastidores, alinhando as peças, preparando o cenário para a vitória. O seu papel é confiar, permanecer fiel e descansar na certeza de que a justiça divina nunca falha. Lembre-se do que está escrito no Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor não disse que não enfrentaríamos lutas, mas Ele prometeu que estaria conosco em cada uma delas e que nos daria livramento. Essa é a esperança que precisamos carregar todos os dias. Não importa o tamanho da luta, maior é o Deus que luta por nós. Por isso, neste momento, quero que você receba essa palavra como um selo no seu coração. Que você se levante da dor, do medo e da angústia e declare pela fé que o Senhor já está agindo em sua vida. Não permita que o inimigo roube a sua esperança. Não permita que as circunstâncias determinem o seu destino. O Senhor dos Exércitos já declarou que vai levantar a mão em seu favor. E quando Ele faz isso, ninguém pode resistir. O que Deus tem para a sua vida é maior do que qualquer luta que você esteja enfrentando. Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Ele não mente, não falha e não chega atrasado. O tempo de Deus é perfeito e o agir dele é completo. Creia, confie e descanse, porque a vitória já está garantida em nome de Jesus. E lembre-se, esta palavra não é apenas para hoje, é para ser guardada no coração, para ser lembrada nos dias de dificuldade e também nos dias de bonança, porque a nossa fé precisa ser alimentada constantemente. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, nesta tarde nós nos colocamos diante de Ti em oração. Pai amado, nós recebemos a Tua palavra com fé e esperança, e cremos que o Senhor já está levantando a Tua mão poderosa em nosso favor. Assim como está escrito em Zacarias capítulo 2, versículo 9, nós confiamos que o Senhor se levanta contra os nossos inimigos e que a Tua justiça prevalecerá. Pai querido, nós entregamos em Tuas mãos todas as áreas de nossas vidas, nossas famílias, nossos relacionamentos, nossa saúde, nossas finanças, nossa caminhada espiritual. Sabemos que muitas vezes enfrentamos lutas que parecem maiores do que nossas forças, mas também sabemos que maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. Senhor, levanta a Tua mão sobre cada lar representado nesta oração. Traz cura para os enfermos, traz libertação para os cativos, traz esperança para os desanimados. Que a Tua mão poderosa venha desfazer toda a obra do inimigo e restaurar aquilo que estava perdido. Senhor, ajuda-nos a confiar no Teu tempo e na Tua maneira de agir. Dá-nos paciência para esperar, fé para não desistir e coragem para prosseguir. Que possamos reconhecer em cada vitória que foi o Senhor quem agiu e que o nosso testemunho glorifique o Teu nome. Nós Te agradecemos porque sabemos que o Senhor é fiel e cumpre todas as Suas promessas. Que a paz que excede todo o entendimento guarde os nossos corações e que a nossa esperança esteja sempre em Ti. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Querido e amado irmão, querida e amada irmã, se esta mensagem falou com o seu coração, eu te convido mais uma vez a se inscrever neste canal, deixar o seu like e comentar aqui embaixo o que esta palavra significou para você. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, porque a mensagem de Deus precisa chegar a muitos corações.